Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Derecho Público Brasileño, a la comisión organizadora del 15º Congreso y a todos los profesores que nos han E a todos os professores que nos receberam tão bem nesta bela cidade. esperanzado en que suceda con ustedes lo que ha venido Eu sucediendo espero conmigo. que aconteça com vocês o que tem acontecido comigo de ontem para hoje, que é que, sem a necessidade de falar o idioma do outro, nós nos viramos vamos nos virando para entender uns aos outros. O título da minha apresentação dispensa esclarecimentos, de forma que eu vou propor trabalharmos 3 capítulos ou 3 módulos na minha apresentação. Em primeiro lugar, eu acho que é inevitável me referir ao constitucionalismo e às discussões que este tema vem gerando. Eu espero não acrescentar confusões, por si só já é um assunto algo confuso, é uma discussão interessante para os nossos países, na medida em que, ou à medida que vamos nos abrindo para uma discussão constitucional e aproveitando as suas vantagens comparativas em relação com modelos anteriores. Num segundo momento, vou apresentar o arcabouço conceitual que nos permite falar sobre a ligação entre constitucionalismo e interculturalidade, ou interculturalidade como expressão do cenário constitucional. E, por último, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das decisões mais importantes do Tribunal Constitucional peruano no que se refere à proteção das comunidades indígenas ou comunidades originárias, como são denominadas no Peru. Bom, começaremos pelo constitucionalismo e sobre este assunto já se falou muito ontem. Eu vou, então, tentar recordar algumas das ideias que foram apresentadas ontem. Eu gostaria de propor, a título de esquema, apenas como um esquema, 3 formas de compreender ou abordar o constitucionalismo. A primeira abordagem é a histórica ou política, ou político-histórica, para compreender como chegamos até este ponto, entendendo que se trata de um processo de construção, ou como alguns autores sugeriram, uma invenção, um artifício da comunidade política para melhor organizar o controle do povo. Mas também ocorre uma discussão aberta e importante, especificamente no âmbito da teoria do direito, porque o modelo do Estado tradicional estaria questionando a teoria tradicional do direito, a teoria geral tradicional do direito, e basicamente neste ponto, a contraposição seria constitucionalismo versus positivismo jurídico. Ou seja, seria uma teoria que está surgindo, ou melhor, uma teoria que, de certa forma, vem surgindo a partir das nossas práticas constitucionais. E é aqui onde surgiu o conceito de neoconstitucionalismo no âmbito da teoria do direito, como uma tentativa de descrever certas práticas no âmbito do Estado constitucional. E podemos também dizer que o constitucionalismo pode ser entendido como uma prática ou como uma forma de compreender e colocar em prática o direito. Eu vou me centrar aqui na dimensão histórica e vou fazer algumas pinceladas sobre a dimensão teórica do direito para apresentar depois o tema que me coube apresentar neste seminário. Bom, eu estou apresentando todos estes assuntos, ilustrando como esquemas, com o propósito de simplificar um pouco a minha apresentação. Claro que são processos muito complexos e que a simplificação limita bastante o que vou referir, mas gostaria de tentar simplificar aqui o que nós estamos querendo apresentar sobre a composição do Estado hoje em dia. Bom, poderíamos falar em primeiro lugar sobre estes 2 modelos do constitucionalismo moderno. O primeiro, mais vinculado ao modelo europeu parlamentar,
E o outro modelo que surgiu nos últimos 200 anos a partir dos teóricos que acabaram redigindo a Constituição dos Estados Unidos. Bom, primeiro vou me referir ao modelo de Westminster, ou modelo parlamentar, um constitucionalismo mais legislador e que confia mais nos procedimentos políticos, e o outro é conhecido como o modelo de Hamilton, ou lógica de Hamilton, que logo no início apresentou-se como um modelo alternativo. Podemos ver, a partir da prática do constitucionalismo norte-americano, um modelo alternativo que surgiu quase que no mesmo momento historicamente que o anterior. O primeiro modelo está mais voltado para procedimentos, é um constitucionalismo de tipo político, liberal, fala-se mais de uma Constituição flexível, ou seja, que não tem mecanismos fortes de proteção. E, pelo menos na versão do modelo que acabou sendo impresso após a Revolução Francesa, este constitucionalismo na Europa é um constitucionalismo hostil à magistratura. Na concepção de Montesquieu, vocês devem se lembrar que ele se referia a um modelo mudo, se referindo aos juízes. Ou seja, um constitucionalismo que abertamente desconfiava dos juízes. Isso foi o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial na Europa. E coloquei ali dois termos no final desse quadro, fraco ou débil e Montesquieu, para tentar resumir os termos que são atribuídos a este modelo parlamentar como modelo fraco ou débil, e se um dos mentores que impulsionou essa perspectiva foi Montesquieu. Capelletti fez um trabalho que se referia à evolução da justiça constitucional nos últimos anos na Europa e coloca entre sinais de interrogação ponto de interrogação se esse constitucionalismo do pós-guerra poderia ser atribuído a Montesquieu. Essa pergunta foi feita por Capelletti. Eu diria que quase que paralelamente na América do Norte surgiu um constitucionalismo com um perfil diferente. E é interessante colocá-los dessa forma porque Hamilton, num artigo de 78, citou várias vezes o Montesquieu e mencionava que se tratava de um modelo que estava sendo reinaugurado na Europa, mas que ao mesmo tempo era um modelo diferente. E ele abertamente formulava a supremacia da Constituição ou a ideia de que havia direitos anteriores ao Estado, reivindicando aqui essa ideia não a Montesquieu, mas a Locke. E poderíamos dizer que, embora de forma sutil, existe uma reivindicação do juiz no constitucionalismo norte-americano. E isto fica muito claro no artigo 78 sobre o federalismo de Hamilton. Um historiador do constitucionalismo moderno, Horst Dieper, reconstruiu a história nesse sentido e encontrou que na Declaração de Direitos de Virgínia de 1776 se resumiam, de certa forma, o que ele chamou de 10 princípios do constitucionalismo contemporâneo. E, segundo ele, esses 10 princípios tinham triunfado nos últimos anos na Europa. Ele se referia aos seguintes princípios: governo limitado, a garantia judicial dos governos que podem se fazer valer contra o governo perante as cortes, a soberania popular para dar legitimidade ao governo, os direitos universais, uma Constituição que tem valor de norma suprema e que não pode ser anulada pela legislação ordinária, governo representativo, divisão de poderes, divisão dos poderes, responsabilidade política, independência judicial e previsão de mecanismos de reforma constitucional. De forma que, para compreender do ponto de vista histórico, é importante ver ou contrapor esses dois modelos e ver de que forma eles se articularam ou se deu a interface entre esses modelos nos últimos 60 anos, após a Segunda Guerra Mundial na Europa, e como nós recebemos esse legado nos últimos anos.
Por exemplo, se faz uma crítica à prática constitucional dos últimos anos e se costuma dizer que o constitucionalismo forte, que é o termo que vem sendo empregado nas discussões atuais, um constitucionalismo que, de certa forma, limita o procedimento democrático, viria a ser uma ameaça às instituições democráticas, especialmente um desafio para a democracia representativa. Mas nós poderíamos também fazer leituras alternativas. Aqui, na minha apresentação, vocês estão vendo a contracapa, ou a segunda capa de um título clássico de nome Constituições Flexíveis e Constituições Rígidas. E essa classificação, que foi tão importante para a nossa concepção do constitucionalismo moderno, hoje em dia não nos diz muito sobre o que acontece nas nossas práticas constitucionais, porque uma das características do constitucionalismo moderno é a rigidez e o que poderíamos, entanto, contrapor Constituição fraca e Constituição forte, contrapor a dois cenários. O primeiro, o cenário que permite uma definição a partir dos condicionamentos e controles do procedimento democrático, ou seja, o constitucionalismo forte existirá quanto mais houver um condicionamento ao comportamento democrático, e nesse sentido, a atribuição dos termos forte ou fraco tende a ser uma avaliação valorativa do constitucionalismo, ou seja, um constitucionalismo muito forte ou constitucionalismo contra a maioria ou antidemocrático, segundo a definição de Bayan. E aqui, claro, a tensão que existe entre democracia e constitucionalismo, ou entre democracia e direitos. Mas eu acho que disso decorre que a possibilidade de uma segunda leitura desses termos, forte e fraco. E essa é a leitura que eu proponho para esta apresentação. Ou seja, que o constitucionalismo contemporâneo pode ser entendido como um conjunto de procedimentos e, ao mesmo tempo, um conjunto de garantias. E é particularmente importante para o nosso contexto a garantia desses direitos. De forma que, quando se fala em constitucionalismo fraco, e pelo menos essa é a proposta que eu quero apresentar para vocês, do ponto de vista valorativo, nós poderíamos dizer que se trata de um constitucionalismo com poucos compromissos com relação ao sistema de direitos. Um constitucionalismo forte, por outro lado, estaria mais comprometido com os conteúdos substantivos da Constituição. E, consequentemente, esse ponto forte é mais dinâmico e não se dá tanto no âmbito abstrato. Eu diria que o procedimento, dependendo do contexto e os resultados do procedimento, têm importância, sim. Nos últimos anos, nesta discussão, contribuíram teóricos do direito constitucionalista e um autor que eu gostaria de citar é Juan Carlos Bayón, que mais ou menos que traindo as formulações de John Rawls, disse que a democracia pode ser medida pelo valor intrínseco dos procedimentos no interior desse cenário e também do ponto de vista instrumental, ou seja, quanto esses direitos ajudam a fortalecer a igualdade nas nossas sociedades. E eu acho que o que se deve procurar na dinâmica ou na prática constitucional é uma ponderação, ou seja, não se trata só de reduzir a democracia a um conjunto de procedimentos sem levar em consideração os resultados que estão sendo gerados por essa prática constitucional. E, entre nós, é especialmente importante esta abordagem para qualificar ou desqualificar determinadas práticas. Porque, por exemplo, da Europa, geralmente vemos que o ativismo judicial é tratado como uma consequência negativa. No entanto, o ativismo judicial é, às vezes, uma forma de compensação de espaços de participação
dos quais carecem certos grupos da sociedade no contexto democrático. Isso, pelo menos, é o que aconteceu no nosso país nos últimos anos, e vou me referir mais adiante às minorias étnicas ou às minorias originárias deste lado do mundo. Tomemos, por exemplo, as comunidades nativas, as comunidades camponesas, que tiveram pouca ou nenhuma participação no processo constituinte do Peru de 1993, um processo constituinte que, aliás, foi muito questionado pelo contexto político em que ocorreu. No entanto, os processos judiciais dos últimos anos colocam essas minorias ou estes grupos étnicos ou comunidades que, em alguns casos, nem sequer são minorias, são uma maioria da população, mas que tem uma participação muito menor no procedimento democrático. E estas minorias, do ponto de vista político, e maioria do ponto de vista populacional, começam a oficializar os processos, a utilizar os processos judiciais para aparecer no processo, no cenário democrático. E o ativismo judicial, nesses casos, pode compensar a ausência de participação política dessas comunidades. E eu coloquei aqui na tela uma cita de um autor que todos vocês devem conhecer e que vem sendo divulgado em todo o mundo, me refiro a Heberle. Ele, numa entrevista dada na Argentina em 2009, disse o seguinte: a divisão de poderes na América Latina muitas vezes se vê ameaçada por interesses políticos reais. Na minha opinião, e ele deu esta entrevista na Argentina, na minha opinião, para a Argentina vale o seguinte: numa etapa de transição ou de amadurecimento, os demais órgãos do Estado devem e podem aprender o ativismo jurídico. O sistema republicano não é enfraquecido por uma atividade jurídica temporária, mas sim fortalecido. Então ele propõe que a democracia seja entendida como uma participação ativa dos juízes e não apenas como uma participação dos juízes como órgão de execução das decisões das esferas políticas ou do parlamento. A segunda maneira de entendermos o constitucionalismo, e a que eu me referi no início da minha apresentação, é do ponto de vista teórico. Eu não vou me aprofundar nisto, mas gostaria apenas de destacar, de certa forma, para justificar, ou pelo menos tentar justificar a importância que os juízes têm no sistema constitucional, especialmente nos contextos de assimetria como são o nosso caso. E deveríamos ver como o direito é visto nos estados atuais. E se vermos como o direito surgiu, o direito no estado constitucional atual, talvez a nossa concepção de suspeita com relação ao ativismo judicial desapareceria. Existem duas formas de entender o fenômeno de formação do direito, ou de como o direito é criado. A primeira é a tradicional, ver a criação do direito como um processo por parte do Estado, um processo público em que só intervêm poderes públicos orientados por procedimentos. Agora, a confusão dessas autoridades e procedimentos nesta primeira abordagem produz um direito válido. E essa é a ideia latente no direito mais ortodoxo. A conjunção de autoridades mais procedimentos por meio de procedimentos empiricamente constatáveis produz um direito válido. Mas a nossa prática constitucional de hoje reconhece outras formas de se criar o direito. E eu coloquei aqui neste slide, para esclarecer esta abordagem, a leitura feita por Genaro Carrión, um argentino que, se referindo a este debate entre regras e princípios, apresentou ou as comparou com as regras do futebol. E como estamos no Brasil, eu acredito que essa abordagem será facilmente compreendida por todos. Nesse cenário, Genaro Carrión disse: vejamos como funcionam as regras do futebol. Algumas regras são de fácil compreensão, como a regra do pênalti, segundo a qual
existe uma punição a quem toca a bola com a mão dentro da área e a penalidade ou a punição é um chute a gol de dentro da área. Mas ele também diz que existem outras regras no futebol, como a lei da vantagem, e nesse sentido é importante lembrarmos desse tipo de normas pela sua semelhança com outras leis da vantagem. Essa lei da vantagem, vocês entendem aqui ao que estou me referindo? A lei da vantagem, por exemplo, numa jogada de perigo que não é penalizada pelo juiz, ele deixa que o jogador continue a jogada diante da possibilidade de que essa jogada termine num gol. Então, essa norma no futebol, ele faz algumas reflexões sobre essa norma e Genaro Carrión diz que refletir sobre essa norma é importante no cenário jurídico hoje porque existe um grande número de normas que são direitos e que não provêm das imposições do juiz, mas eu gostaria de resgatar desse exemplo o fato de que a lei da vantagem, ou a regra da lei da vantagem, não vai funcionar se não houver um juiz. É uma regra que foi pensada levando-se em consideração a existência de um juiz, e não vai existir se não houver uma situação fática determinada. É, portanto, uma regra que obriga o juiz ou o árbitro da partida a tomar uma decisão num contexto determinado. E, na minha opinião, uma norma ou normas muito parecidas acontecem na prática constitucional. Coloquei aqui o prazo razoável. O prazo razoável está previsto no nosso direito constitucional e, pelo que eu entendo, no direito constitucional brasileiro também. Quando dizemos que existe um direito é porque existe uma norma, porque o direito tem que ter a capacidade de impor obrigações. Pois bem, quando pensamos na norma do prazo razoável, eu espero que vocês percebam também que é preciso que exista um juiz para que essa norma seja concretizada. É preciso que seja feita uma análise das situações, pelo menos. O padrão dos tribunais europeus é que o juiz analisa a complexidade do assunto, do caso, analisa o comportamento das partes, nesse caso, e, por último, analisa a atitude do tribunal, se foi negligente ou não no planejamento do processo. Mas, neste caso também do prazo razoável, o que temos são considerações ou apreciações da realidade, análises de contexto e, por último, uma decisão por parte do juiz. Mas o que eu gostaria de resgatar aqui é simplesmente como, sem discutir muito essa questão, como nós aceitamos que o direito atual precisa do juiz, precisa do árbitro, precisa de um mediador para se concretizar na realidade. De forma que poderíamos afirmar, em princípio, que o direito hoje não depende apenas de autoridades e procedimentos, mas também de avaliações e de apreciações de contexto. O direito atual faz com que o árbitro seja indispensável. E, pensando nisso, talvez as críticas feitas pelo constitucionalismo mais processual, que critica a atuação dos juízes nos processos de tomada de decisões na nossa sociedade, talvez não deveriam ser vistos de forma tão hostil. De repente, os juízes não representam uma ameaça à nossa democracia, mas talvez sejam um complemento aos procedimentos democráticos. Isso porque nós convivemos com normas criadas por juízes. E em alguns sistemas deste século, essa contemplação está abertamente, ou foi abertamente declarada. Por exemplo, no nosso caso, os tribunais criam normas através de procedimentos vinculantes e têm competência para estabelecer regras a partir desses processos. De forma que, se analisarmos a nossa prática constitucional, veremos que os juízes desempenham um papel importante criando
um direito que não é pré-existente. Podemos dizer que o direito ao prazo razoável não é pré-existente à decisão. A decisão praticamente converge com a norma, ou seja, a norma surge naquele momento em que o juiz decide. E, bom, nós poderíamos pensar que, na verdade, o juiz não está sujeito a um direito prévio e que se trata de pura discricionalidade, mas não é bem assim. O juiz age de acordo com princípios, o juiz tem a obrigação de respeitar a Constituição e uma série de outros princípios que regem a sua atuação. E desses princípios devemos destacar especialmente o papel que tem a motivação, a justificação das suas decisões. Se há uma coisa que distingue os juízes da política, é que o juiz se legitima em cada uma das suas decisões com base nos argumentos expostos na sua sentença. Isso os diferencia dos atores políticos. No parlamento, as coisas são decididas levantando a mão. Já no âmbito judiciário, não basta levantar a mão. É preciso apresentar argumentos, às vezes é preciso falar. Hoje está na moda a oralidade nos processos judiciais, mas o que distingue isso da visão judicial é a motivação por trás de cada uma dessas decisões. E agora vamos passar ao ponto 2 da minha apresentação. Então, o que eu gostaria de resgatar da primeira parte da minha apresentação é que quando falamos do constitucionalismo fraco, apresentamos para denunciar a falta de comprometimento dos juízes com os mandatos da Constituição, de forma que isso nos permite compreender o constitucionalismo forte como uma ativa participação dos juízes, uma participação que não é prejudicial ou perniciosa à nossa democracia, desde que venha acompanhada de uma série de garantias sobre a imparcialidade dos juízes, sobre a obrigação de motivação das suas decisões e de uma interpretação razoável do conteúdo constitucional. Bom, feito este preâmbulo, e eu espero ainda dispor de tempo para passar ao segundo ponto da minha apresentação, que busca tentar conjugar o constitucionalismo e a multiculturalidade. A multiculturalidade não era uma característica de um diagnóstico da lógica liberal dos séculos XVIII e XIX. Muito pelo contrário, na França se acreditava que as sociedades eram iguais e que a lei conseguia, consequentemente, uma igualação. Ou seja, o diagnóstico da sociedade é que se buscava atingir sociedades iguais. E o constitucionalismo, segundo o constitucionalismo, as diferenças são virtudes que não devemos anular. Pelo contrário, temos que incentivar e proteger. Esse é um diagnóstico importante porque as sociedades atuais, principalmente na América Latina, são uma conjunção de muitas realidades diferentes, de atitudes diferentes, de cosmovisões diferentes. Os camponeses da serra no Peru iniciam o seu dia oferecendo uma oferenda à terra, despejando água ou outra bebida sobre o solo como uma oferenda para iniciar o seu dia. E isso remonta à época da colônia, e naquela época era perseguido duramente, porque era considerado um reflexo das práticas pagãs que eram combatidas pelo Império Espanhol Católico. Agora, hoje em dia, as pessoas que visitam Cusco, que vão a Machu Picchu, se deparam com esse tipo de coisas essas práticas que são mantidas há 500 anos. Se deparam com populações que não falam espanhol, que falam quichua e que continuam vivendo como viviam os seus ancestrais. Isso é valorizado e protegido pela Constituição.
apesar de ser uma Constituição, como eu disse há alguns instantes, que não foi elaborada num contexto de democracia plena. O processo constituinte esteve condicionado às circunstâncias de uma ditadura que claramente queria se manter no poder, mas a Constituição precisava manter alguns padrões internacionais e os padrões internacionais eram os do constitucionalismo do pós-guerra. Fujimori fez essa Constituição para atender às exigências internacionais e, por esse motivo, não teve nenhum problema em colocar tudo aquilo que o padrão internacional determinava para as constituições. Agora, a questão surge quando os coletivos sociais reivindicam que o que está na Constituição como uma declaração seja concretizado e que seja colocado em prática. Aí surgem os problemas e surgiram muitas tensões, principalmente com as comunidades, para as quais são reconhecidos os direitos ao território, à participação política, são reconhecidos os direitos da intangibilidade das suas terras. Tudo isso está reconhecido na Constituição. Agora, existe uma causa particularmente que gera conflitos, que diz que a propriedade da comunidade é inalienável. No entanto, outro artigo da Constituição diz que tudo aquilo que está sob o solo, quer sejam minerais ou petróleo, não pertence mais à comunidade, mas sim ao Estado. E é nesse contexto que vem se dando os conflitos com as comunidades originárias. Neste slide, vemos justamente esse contexto. Um contexto que vem ocorrendo desde 2001, quando o preço do ouro no mercado internacional passou de $200 por onça em outubro a $2.000 em outubro de 2011. Isso nos permite ver por que existe tanto conflito. Nesse mapa, vocês podem ver as áreas de concessão localizadas na região de floresta, próxima à fronteira com o Brasil. 65% desse território foi concedido a grandes multinacionais. Alguns dos conflitos com as comunidades têm a ver precisamente com o fato de que as comunidades não foram notificadas previamente. Existem escolas públicas ou prefeituras que foram localizados com radares porque as pessoas não sabem que foram concedidos, e isso deu lugar a um procedimento administrativo que diz que aquela área está sendo ou foi concedida a uma empresa X. E os problemas ocorrem quando a empresa, feitos todos os levantamentos, chegam no terreno para iniciar o processo de exploração, porque a etapa anterior de levantamento tem muito pouco impacto. Nesta fotografia, vemos ilustrado o último conflito que está acontecendo no Peru entre a comunidade e a atividade de mineração. Essa fotografia foi tirada na província de Cajamarca. Essa é a Lagoa de Conga e essas pessoas são a população de Cajamarca defendendo a Lagoa de Conga. Esse conflito deitou ou destituiu 2 gabinetes no último ano. No governo do presidente Ollanta-Humala, 2 gabinetes duas pastas tiveram que pedir demissão, a de mineração de ouro em grande escala no departamento de Cajamarca. Bom, como eu ia dizendo, a Constituição fez uma série de promessas para as comunidades em matéria de direitos. E as comunidades começaram a levar a sério a Constituição e a reivindicar esses direitos, a cobrar esses direitos, direitos relativos a território, identidade, vida e algumas normas. Além disso, no contexto que poderíamos denominar, muito embora alguns autores não gostem do termo, num contexto de constitucionalismo global ou transnacional. E em matéria de proteção das comunidades, a Corte
Latino-Americana de Proteção dos Povos foi o nosso parâmetro, estabeleceu o patamar que tem que ser aplicado pelos juízes nacionais para exigir, para cobrar dos governos o cumprimento do que está previsto na Constituição. Temos aqui nessa tabela uma relação de casos relativos ou casos que envolvem comunidades nativas e que estão diretamente vinculados às questões de mineração, somente 9 casos. E nesses 9 casos, somente uma sentença foi favorável à comunidade. Somente num caso, a sentença foi favorável à comunidade. Isso aconteceu em 2007 e as empresas perceberam que a justiça constitucional era um problema. Esse caso ao que me referi, que foi favorável à comunidade, aconteceu numa região da floresta em que a corte anulou o procedimento administrativo de concessão que tinha sido feito sem consulta prévia. Isso levantou questionamentos muito importantes no Peru sobre a vigência da Convenção 69 da OIT, que estabelece a obrigação do Estado de consultar a comunidade antes de iniciar qualquer projeto. A Convenção 69 vige no Peru desde 1995. Enquanto as concessões no Peru nas áreas de mineração e de outros recursos energéticos começaram em 1992, quando Fujimori deu um golpe de Estado. É importante lembrar disso porque a liberalização da economia foi avançando paralelamente a um processo de desproteção das comunidades. Para as propriedades foi dito, tentou-se convencer as comunidades de que a propriedade individual era mais importante. E essas empresas vieram de uma em uma, tentando comprar essas propriedades até juntar todas essas áreas. A mina de Yanacocha, por exemplo, uma das minas mais importantes do Peru, foi explorada no que era anteriormente uma grande comunidade. Essa comunidade foi fragmentada com essa estratégia e todos esses terrenos, todas essas propriedades foram consolidadas e foi iniciado esse empreendimento. Uma universidade canadense fez uma pesquisa sobre o caso de Yanacocha e constatou, com base em todo o rigor científico, de que em 1992 a aquisição dessas pequenos lotes custou $200 mil, ou aproximadamente isso. E 2 anos depois, essa mesma propriedade foi hipotecada num banco de Nova York por $82 milhões. A empresa não fez absolutamente nada, somente tinha acesso à informação sobre as riquezas que existiam no subsolo, somente para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo. A política está mais comprometida com esses projetos de investimento e é por isso que os juízes têm a obrigação de tentar compensar as injustiças cometidas pela esfera política. O parlamento vem sendo utilizado por setores que têm interesses diretos na exploração dessas riquezas. E isso fica muito claro nos conflitos, como as instituições do Estado vêm sendo ocupadas por representantes das empresas transnacionais. E daí a importância de que os juízes possam atuar anulando contratos ou de outras formas, porque se a Constituição é a norma fundamental e os direitos que estão plasmados numa Constituição estão acima de qualquer decisão política, a defesa dos direitos fundamentais das comunidades poderia invalidar algumas decisões do governo ou do parlamento. Agora, para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de apresentar 2 casos para ilustrar o que está acontecendo nesse assunto. O primeiro caso é o da AIDECEP. A AIDECEP é uma ONG que trabalha a questão dos direitos das comunidades. É uma ONG sui generis porque foi formada por comunidades nativas. Não é uma ONG profissional, porque nós sabemos que existem ONGs tocadas por profissionais, por ONGistas,
o que não invalida a validade do seu trabalho. Mas essa ONG está mais ligada às bases, porque está formada por membros da comunidade. E é uma das ONGs que mais casos apresentou ao Tribunal Constitucional, uma das ONGs que mais demonstrou ativismo civil nos últimos anos. Daqueles 16 casos que eu apresentei anteriormente, 6 desses foram apresentados pela AIDECEP. O primeiro caso da AIDECEP tratava da proteção de uma comunidade em isolamento voluntário, uma comunidade indígena sem contato com a civilização ocidental, por assim dizer. E o processo foi movido contra a Repsol. A Repsol tinha sido adjudicado um bloco de petróleo na floresta ao norte do Peru, e a AIDECEP disse que, ou alegava que naquela região havia uma comunidade de indígenas que viviam isolados da civilização e pedia que o Estado suspendesse as atividades dessa empresa. Essa sentença foi importante porque marcou o início desses casos de consulta prévia ou de casos envolvendo a ausência de consulta prévia às comunidades. O tribunal, na sua argumentação, disse coisas como esta: nenhum preço vai compensar a alteração da harmonia e da paz nas comunidades, motivo pelo qual o direito de consulta é um instrumento sine qua non para preservar o direito das comunidades. Somente assim o progresso e o desenvolvimento serão compatíveis com as determinações constitucionais. Nesse caso, foi importante a interpretação do artigo 6º da Convenção 69, que estabelece que a consulta prévia deve ser realizada junto aos povos interessados, e o tribunal discutiu o que seriam esses povos interessados, ampliando a definição da Convenção 69. Segundo o tribunal, os povos interessados, e segundo o que diz a Convenção 69, são uma categoria que vai além das comunidades diretamente afetadas ou estabelecidas nos territórios objeto de exploração, mas envolve as comunidades vizinhas, as suas organizações, as autoridades mais representativas. Tudo indicava que a decisão, a sentença, seria favorável à comunidade, mas vejam bem o que aconteceu. Mesmo apesar de todos os argumentos favoráveis à comunidade, a decisão do tribunal foi a seguinte. Por um lado, nessa decisão ponderada, o tribunal diz que as empresas agiram no marco de contratos com o Estado, agiram de boa fé. Por outro lado, diz que diz que após a aprovação dessas concessões, houve uma série de atos de boa fé por parte das empresas que adquiriram esses blocos. Então, o tribunal, com essa sentença, diz que houve a exploração de uma jazida de petróleo sem o consentimento das comunidades. Mas como a empresa agiu de boa fé, isso não implica uma consequência contrária para a empresa e a comunidade resta apenas esperar. E o segundo caso ao que eu queria me referir é o caso Conga, que já mencionei aqui, e que não se trata de uma disputa entre o Estado e uma comunidade, mas sim entre um governo regional e o governo central. O governo regional, que defendia a comunidade, baixou portarias locais para proteger essas lagoas situadas no território dessas comunidades, enquanto o governo nacional pediu ao procurador-geral que apresentasse uma ação direta para invalidar a portaria do governo regional, abrindo assim ou permitindo assim a realização daqueles projetos. Então, neste caso, o governo central se posicionou claramente do lado de
das empresas que visavam explorar essa região. Nesse caso, houve 5 mortes, ou seja, são conflitos que têm consequências lamentáveis e baseados numa claro posicionamento do Estado do lado das empresas. O Tribunal Constitucional anulou a portaria do governo regional que declaravam áreas de proteção àquelas lagoas. No dia seguinte, após a proferida a sentença, o governo implementou o processo de exploração e isso foi o estopim para esse conflito em que houve mortos da parte da comunidade. Agora, o mais importante é dizer que depois dessas mortes, a comunidade estabeleceu uma greve permanente e o governo decidiu não dar prosseguimento ao projeto de Conga, mas não por uma decisão da autoridade, não porque o juiz se posicionou a favor das comunidades, mas sim por conta de uma decisão política, avaliando os impactos que essa decisão poderia ter. E a questão é que essa omissão ou essa não atuação, porque o juiz constitucional fez uma silver strike, ou seja, foi muito prudente com relação às decisões do governo, ao colocar em prática um constitucionalismo muito fraco, no fim das contas, não se concretizaram os direitos das comunidades. E o pior, e o mais terrível, é que a comunidade sabe, com base nesse caso, que não devem nutrir muita esperança com relação ao sistema. E sabem que se não fizerem uso da violência, não poderão contar com mecanismos que os protejam. E essa é uma péssima lição para aqueles que acreditamos no Estado de Direito, porque os processos judiciais podem ser também, como íamos dizendo, espaços de participação política daqueles que não puderam participar no processo constituinte ou não foram levados em consideração nesses processos. Eu acredito que é preciso reivindicar nesses cenários a figura do juiz. O juiz pode desempenhar o papel de compensação, um necessário poder de compensação em sociedades claramente assimétricas. E eu acredito que o modelo democrático não fica prejudicado com isso, muito pelo contrário, a democracia é fortalecida. E, como nos últimos anos foi muito bem defendido por vários teóricos, é preciso defender a democracia junto com o conceito de república. E a nossa Constituição, assim como a italiana, se refere a um modelo de república democrática. A Constituição, no artigo 3º, diz que o Peru é uma república democrática e que, quando se é uma república democrática, as instituições que têm que zelar pelas instituições democráticas, como o parlamento, mas também outras instituições da república, e eu acredito que essa é uma argumentação que me convence. Esse teórico italiano diz que uma instituição da república que tem que ser particularmente defendida é a da justiça constitucional, que por antonomasia é democrática. Porque não é uma instituição da democrática, é uma instituição da república que age em defesa de todos, dos interesses de todos, e o que interessa a todos nós está recolhido na Constituição democrática. Muito obrigado.